Bom dia, turma. Vamos começar mais um assunto hoje na nossa disciplina de Sociologia. Professor Nicolas aqui. Eu estou deixando essa aula gravada para vocês, tá? Então, como a gente não vai ter o auxílio do Meet hoje, se vocês tiverem alguma dúvida quando estiverem assistindo a aula, quando forem resolver trilha, fazer alguma questão, falem comigo no WhatsApp, tá? Tá à disposição de vocês, para vocês tirem dúvidas, para que vocês falem comigo e assim a gente possa construir esse conhecimento juntos, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Então vamos iniciar mais um assunto, tá, de Sociologia, módulo 9, Fenômeno da Cultura de Massa, tá? É algo muito importante, é um assunto bem contemporâneo, certo? Acredito que se encaixa não só como sociologia, mas também como atualidades, tendo em vista toda a questão da globalização da cultura, dos meios de comunicação, que tem difundido as coisas de forma cada vez mais rápida hoje em dia, tá? Então, é um assunto muito cotado para estar presente no Enem e é bem importante para a gente, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Chega junto, vamos lá. Então, a cultura de massa, como eu falei, é algo bem contemporâneo, é algo bem atual, é um dos grandes temas, dos grandes fenômenos, né, do século XX, do século XXI também. E o interesse, né, por esse tema, ele se dá justamente por conta dessa disseminação em âmbito global, né, por causa dessa globalização que tem em torno, né, dessa temática, tá? E o objetivo da gente nessa aula é justamente entender esse assunto, né, dessa cultura de massa, o que, que é isso, né, e estender aí o nosso foco, né, para o contexto dessa forma de cultura, né? É um tipo de cultura, é uma forma de cultura, então é, um dos nossos interesses é estender aí o nosso foco, né, o nosso entendimento sobre isso, tá? Que aí acaba incluindo a globalização, como eu falei, e os impactos, as consequências da globalização nos nossos dias, tá bom? E aí, como a gente está falando de cultura de massa e globalização, é impossível não relacionar isso com a tecnologia, né, tendo em vista que são os avanços tecnológicos que permitem e fomentam, né, todo esse processo de globalização. Tá? Então, a cultura de massa está diretamente ligada, né, ao advento das telecomunicações. Certo? Inicialmente, essa tecnologia, né, ela se referia apenas aos três principais veículos de mídia, né, que a gente tinha, que era justamente o rádio, a televisão e o cinema, só que isso acabou se estendendo, né, a outras formas, né, de veículos de informação, como a propaganda, a fotografia e a imprensa. Tá? E aí quando a gente fala de fotografia e cinema principalmente, a gente relaciona muito com esses dois filósofos, tá? Adorno e Horkheimer. São dois filósofos da Escola de Frankfurt, que traçaram e teorizaram, né, coisas bem interessantes sobre essa questão da cultura de massa. Tá? A gente não vai se ater muito às teorias dos filósofos da Escola de Frankfurt, mas a gente vai ver um pouquinho, de forma um tanto quanto superficial, mas suficiente para a gente entender qual é a relação deles com essa temática. Tá? Então, Adorno e Horkheimer eles foram os primeiros a, a falar, né, sobre essa temática da cultura de massa e hoje esse termo é usado, né, quando a gente fala de conteúdos que são transmitidos através, né, de redes sociais, da televisão, do cinema, do rádio, enfim, dos diversos veículos de comunicação que a gente tem, né, revistas, jornais, músicas, né, e até mesmo os jogos virtuais que hoje têm, de certa forma, até ganhado mais espaço, né, ou tanto espaço quanto os próprios esportes comuns, né? Alguns jogos virtuais têm tido seus próprios campeonatos mundiais, enfim, tem movimentado muito patrocínio, tem atraído muita atenção das pessoas, né? Uma nova modalidade aí que tem surgido, tá? E aí o que que acontece? Quando a gente está falando de Adorno e Horkheimer, uma coisa que eles relacionam muito é com a questão da arte, tá, gente? E a arte pop, ela foi um movimento artístico, certo? Ali meados da década de 50 nos Estados Unidos e na Inglaterra também, que teve como recurso, né, como diferencial no campo das artes, essa questão das técnicas de reprodução e duplicação de imagens, tá? Como stencil, xerox e plotagem, né? Técnicas que até então não se tinham, né? E eles pegaram esses métodos para fazer uma crítica à exploração das sociedades por meio desses produtos de cultura de massa. Porque antes do advento do cinema e da fotografia, as artes elas eram muito focadas em fazer uma reprodução fiel, uma reprodução fidedigna
da realidade. Então, quando a gente tem o advento da fotografia e do cinema, né, da câmera, posteriormente da câmera digital, mas aquela câmera mais primitiva, a gente acaba percebendo que há um certo desinteresse em você contratar um artista, por exemplo, que é muito habilidoso em reproduzir de forma fiel aquela realidade, porque eu tenho um instrumento agora que reproduz de forma mais fiel que qualquer artista, tá? Então a arte ela começa a assumir algumas roupagens diferentes. Aí a gente tem alguns movimentos artísticos que vão surgindo, como o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, né, que são formas de arte que não mais estão focadas em uma reprodução fiel da realidade, mas adquirem umas características distintas para se refazer, para se reinventar, né, com o advento da fotografia. E aí com esse advento, né, dessa duplicação, dessa reprodução em massa, até as próprias obras de arte elas acabam sendo reproduzidas. Né? Eu tiro uma foto de uma obra de arte e eu tenho uma reprodução daquela obra de arte idêntica. Né? E aí, para a arte pop, né, para esse movimento que teve na década de 50, os bens e as informações eles reduzem a arte a um mero item de consumo. Tá? Que é algo que a gente tem visto muito hoje em dia. Né? Antigamente, vamos colocar uns 10 anos atrás, quando uma música ela virava hit, quando o pessoal gostava muito de uma música, aquela música ela tocava o ano inteiro, né? Na verdade ela durava por anos, aquela música, né? Enfim, a banda ficava famosa por conta daquela música, ficava, enfim, por anos. Hoje em dia a gente tem visto que a cada mês surge um hit e no mês seguinte esse hit já foi esquecido porque surgiu um novo para substituí-lo. Então é basicamente essa crítica aqui, né? Os bens e as informações, né, reduzem a arte a um mero item de consumo. É algo que a gente, né, que as pessoas lançam, que a indústria da arte lança, as pessoas consomem e depois de consumiu, pronto, descarta, vamos fazer um novo hit, vamos, né, criar a nova moda do momento, tá? E esse pensamento é justamente a tradução em forma de arte da crise cultural que o mundo capitalista estava sofrendo no século XX, tá? Então as obras de arte pop elas pretendiam mostrar justamente essa massificação dos bens de consumo, né, pela cultura de massa, por essa cultura descartável, por essa cultura facilmente substituível, tá? E aí essa obra que tem aqui do lado, né, que é uma estrutura com os pilares e aí tem, se vocês observarem, alguns adesivos colados em torno, né, dessa estrutura, com adesivos de um rótulo, né, de um tomate, extrato de tomate, do artista Andy Warhol. Ele tem várias obras nesse sentido. Ele tem uma que são alguns quadros da Marilyn Monroe, replicados um ao lado do outro, né, e ele colocou lá um gradiente preto e branco, outros colorido, para mostrar essa capacidade de reprodução, de reprodutibilidade técnica que as tecnologias trouxeram, tá? E ele faz uma crítica, né, bem-humorada, né, quando ele coloca essas latas de sopa, né, de extrato de tomate, nesses pilares da Academia Real Escocesa, lá em Edimburgo, tá? Então ele faz uma crítica a essa reprodutibilidade, certo? E aí a gente tem esse tópico que fala sobre a indústria cultural, né, ou cultura de massa, que são sinônimos, tá? Então esse termo, indústria cultural, ele se refere a essa indústria da diversão de massa, né, que surgiu ali a partir da segunda revolução industrial, né, e acabou transformando as artes, né, os bens culturais em mercadorias rentáveis. É justamente quando a gente tem essa mudança, é quando a arte ela acaba perdendo aquela aura que ela tinha, né, de uma tela, por exemplo, que era pintada e pendurada no museu e as pessoas iam ao museu e quase que, né, idolatravam aquela obra por conta do autor. Um exemplo, a Mona Lisa, né? E quando isso deixa de ser dessa forma e as pessoas passam a simplesmente encontrar uma foto, uma imagem da Mona Lisa na internet, por exemplo, ser capaz de imprimir e botar na própria parede, enfim. E aí isso foi se estendendo a outras formas de arte, né? As artes representativas como o próprio cinema, a música, né? Com a difusão mundial, né? Através da globalização, de bandas e artistas que acabaram se tornando, né, ícones de épocas, ícones de determinados gêneros musicais que influenciaram, né, várias gerações. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Woodstock, a gente tem movimentos voltados ali para o rock and roll, né? O
próprio pop também, o jazz, pessoas que se tornaram ali verdadeiros ícones de uma época, né? Para pegar um exemplo aqui fácil, o próprio Elvis Presley, né? Considerado o rei do rock. Na época em que ele estava em alta, as pessoas passaram a utilizar ainda mais aquelas calças típicas, né? A marca registrada dele, aquelas calças bocas de sino, né? O topete, o próprio topete. Então ele acabou virando um ícone, influenciando várias gerações, tá? Então isso é algo bem característico dessa questão da indústria cultural ou da cultura de massa, tá? Aqui a gente tem outros dois exemplos, que é o Michael Jackson, né? Considerado o rei do pop, se tornou um ícone também, e Madonna, né? Que foi proclamada rainha do pop, ocupando aí junto com Michael Jackson esse posto, né? Que foram ícones, né? No auge de sua fama e influenciaram muitas gerações, tá? Só que a questão aqui é um pouco mais profunda, né? Não é algo apenas de influência de gerações, porque a gente entra nessa problemática do consumo rápido, tá? Então a indústria cultural, o grande problema da cultura de massa, né? De se massificar as artes e transformar as obras de arte, sejam elas músicas, visuais, filmes, o que quer que seja, em produtos rentáveis, é que essa questão do consumo rápido também traz, né, junto desse consumo rápido, o descarte rápido, que é aquilo que eu estava falando da música. A gente tem um hit agora, mês que vem já tem outro, e aí já esqueceu o hit anterior e já está pensando no próximo e por aí vai, tá? Então, quando se massifica, né, as formas de arte, né, com essa linguagem simples e esse alto apelo de marketing para esse consumo rápido no mercado, né, seja através da moda, através de meios de comunicação, a gente tem também, do outro lado, né, o descarte rápido de tudo isso, né? Um exemplo é a questão do cinema. Sempre que lança um filme assim que teve muito investimento, fica aquela especulação, né? Ah, será que vai quebrar o recorde do filme anterior? Qual será que vai ter o maior recorde de bilheteria e tudo mais, né? Então, para que um filme seja considerado um sucesso de bilheteria hoje, né, dependendo dos custos que houve ali para a produção, de investimento, ele tem que atingir aí a marca, né, básica de 100 milhões de dólares, né, na semana da estreia. Então, algo que é uma forma de arte, né? Cinema, sétima arte, surge como uma forma de entretenimento também, mas principalmente como um produto que tem que ser rentável, tem que gerar esse resultado econômico, tá? Só que nessa indústria cultural, nessa cultura de massa, a boa bilheteria não significa só essa margem de lucro com a produção cinematográfica, né? Porque muitas vezes um trailer de sucesso, uma propaganda, uma campanha comercial também lança ou reforça a imagem, né, de determinadas marcas e produtos que ajudaram a financiar a sua produção. Então hoje em dia a gente tem a figura, né, das blogueiras. Eu estou falando das blogueiras porque é mais comum, mas tem homens também. Enfim, pessoas que usam o seu alcance, o alcance de seus conteúdos para divulgar, para fortalecer e reforçar a imagem de determinados produtos em troca ali, né, de uma determinada quantia em dinheiro, de um patrocínio e algo do tipo, tá? E aí, além disso, tem todo esse ideário, né, toda essa aura que é criada em torno de atores, de atrizes, de personalidades, né, que passam a ditar os modismos, né, a roupa do momento, o estilo do momento, e por vezes acabam se tornando os ícones, né, de comportamento para uma determinada geração. Tá? Isso é muito comum, muito comum. E aí isso tem seguido não, isso tem acontecido dessa forma em determinadas áreas, em determinados escopos, né, das artes, inclusive na música, né, tem seguido essa mesma lógica de produção e consumo rápidos, né, em massa. E hoje a gente tem um grande diferencial, né, comparando com a década de 50, que é justamente a questão dos vídeos. Né? Naquela época não era algo tão fácil, tão comum. Hoje qualquer um grava um vídeo com o celular. Né? Eu estou gravando esse vídeo agora para vocês através do computador. Então, os videoclipes eles são oportunidades desses artistas, né, dessas personalidades, difundirem, divulgarem de forma mais ampla as suas músicas, né, em canais que têm muito mais alcance que o próprio rádio. Né? Hoje o rádio, querendo ou não, tem se tornado um tanto quanto obsoleto. Tem pessoas que ainda gostam, mas comparado com os vídeos on demand e as transmissões online, as redes sociais que têm esses recursos de gravar as coisas, deixar lá,
o rádio acaba ficando, né, bem para trás, e a TV e a internet, né, acabam tendo um alcance maior, além de associarem, né, justamente aquilo que eu estava falando das blogueiras e das personalidades, né, associam as suas figuras, né, com marcas e produtos, então acabam influenciando muito o consumo, né, principalmente entre os jovens. É muito comum pessoas que recebem um determinado patrocínio ou uma quantia em dinheiro para divulgar um produto que elas nem usam, né? Mas ainda assim acabam influenciando o consumo, tá? Principalmente entre os jovens, que são uma geração que está mais ligada nessa questão, né, das redes sociais e tudo mais. E essas mercadorias elas vão se tornando, né, sinônimo de prestígio e status, né? Fomentando toda uma cadeia de produção e consumo em massa. Eu lembro que no comecinho do ano, gente, nós tivemos uma discussão em sala, eu acredito, ah, sobre a questão do iPhone, né? A gente tinha feito um debate sobre o iPhone que agora estava vendendo separado, né, do fone de ouvido. E a gente fez um debate, né, dizendo que isso ia abrir espaço para outras marcas que iam continuar vendendo com fone e tudo mais, tal, e que muitas pessoas iam continuar comprando o iPhone simplesmente pelo status. E aí um dia desse a gente viu que o novo iPhone veio até sem carregador, né? Tem que comprar o carregador por fora. Então a gente acaba vendo isso, né, que ah, as pessoas elas continuam consumindo, né, principalmente influenciados por outras pessoas, né, em busca desse status, em busca desse prestígio, né? Eu tenho o iPhone de última geração, mesmo que ele venha sem carregador, né? Tenho dinheiro, estou ostentando. Então isso está muito relacionado, né? E a televisão, né, a forma de se inserir nisso é criando programas que tentam atrair, né, mais audiência, porque a TV ela tem um diferencial que é o que ela depende, né, da publicidade comercial e estatal para financiar a sua grade de programação e obter o seu lucro, né? A TV ela funciona com concessão, né, do Estado. Então os programas eles precisam de audiência para promover os produtos dos anunciantes, né? E o investimento desses anunciantes, né, em publicidade na TV também acaba impactando o formato dos programas que são veiculados, né, dirigindo eles para públicos específicos, tá? Então, resumindo, né, tanto TV quanto música, quanto cinema, redes sociais, internet, se transformaram em indústrias, né, e precisam do lucro para se manter, né? A realidade é essa. Então, uma das características, né, dessas áreas deve ser se preocupar com o mercado consumidor, né? E para isso, eles acabaram se tornando veículos de propaganda de outras mercadorias, né? E dessa forma eles acabam contribuindo para espalhar, para difundir ideias, valores e informações para um grande número de pessoas que estão ali acompanhando, né, as programações. E aí a indústria cultural ela acaba dependendo da lógica de mercado, tá? Mercado de bens de consumo, porque ela vai se estruturar em torno do entretenimento, né? Enquanto as pessoas elas estiverem sendo entretidas por aquilo, elas estarão sendo influenciadas, tá? E aí, qual é o grande problema disso, né? Relacionado à globalização, relacionado a tudo isso? É a questão do consumo, né? Talvez a parte mais negativa, porque esse consumo é necessário para alimentar toda essa indústria, né? É uma das facetas do capitalismo, que ele vai criar muitas vezes produtos que as pessoas não precisam consumir para sobreviver, são produtos, né, supérfluos, mas eles vão criar essa necessidade. É tipo assim, todo mundo tem, só você não tem. Você precisa ter para se incluir no grupo, para não ficar para trás e tudo mais, certo? Então, o cinema, a TV, a música, eles vão difundir para o maior número de pessoas possível, né, essas demandas, essas necessidades. E o resultado dessa cadeia é justamente o consumo desenfreado, né? O principal causador da deterioração do planeta, né? Da grande exploração inconsciente, digamos assim, e muitas vezes também é o causador do endividamento da população. As pessoas vão estar ali consumindo, indo atrás, comprando, mesmo sem ter tantas condições para passar aquele status, aquele prestígio, tá? E isso também contribui muito para aquela questão do descarte precoce das coisas, né? Antigamente as coisas eram produzidas para durar. Hoje em dia elas são feitas para durar até a próxima Black Friday, até a próxima promoção, né? As coisas têm se tornado cada vez mais descartáveis. E aí é muito interessante isso aqui, porque Adorno, aquele filósofo que a gente falou logo no comecinho, sociólogo na verdade, ele passou um tempo exilado nos Estados Unidos e ele se dedicou a criticar esses meios de comunicação em massa, justamente. Tem uma obra
que ele coloca, que é intitulada Cabeça Metálica, se eu não me engano, que mostra justamente uma cabeça, né, humana com algumas antenas e é uma crítica a essa questão de que nós estamos o tempo todo sendo influenciados, né, por aquilo que é veiculado e divulgado na mídia, né? E aí Adorno ele percebeu que a mídia ela não se concentrava apenas em proporcionar lazer e informação à sociedade. Ela tinha uma função de reforçar a indústria cultural, certo? Essa massificação dos bens. Então, para ele, as novas mídias elas visavam produzir um conformismo na população, né, que permanecia passiva diante das imposições ditadas, né, por essas mídias. Tá? Então, para Adorno, essa indústria cultural tem um intuito, tem o propósito de orientar o homem ocidental, né, da sociedade capitalista para o consumo. Né? Fazer com que esse homem ele busque cada vez mais consumir, impondo formas de comportamentos, né, que representam o ideal de felicidade. Então é muito comum quando a gente vê uma propaganda de um novo modelo de um carro, né, a pessoa sempre está feliz, sempre está realizada, muitas vezes ela está triste, sem saber o que fazer, e depois que ela consegue o carro, né, muda totalmente o cenário da vida da pessoa. Então isso é uma forma de induzir, né, o consumo na vida das pessoas. E aí Adorno ele considera que tudo se transforma em negócio, né, na indústria cultural, né, na cultura de massa, onde os produtos eles são comercializados por meio de uma sistemática de exploração. Tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de Adorno, de Horkheimer e de Habermas, que são esses filósofos mais proeminentes da escola de Frankfurt. Tá? Desses, um que ainda está atuante é justamente Habermas, aquele que está lá no finalzinho, mas o carequinha lá atrás, no cantinho esquerdo. Tá? Então são essas figuras aí que teorizaram muito sobre essa questão da cultura de massa e fizeram essa crítica a esse capitalismo desenfreado que tem fomentado esse consumo inconsciente nas pessoas, tá? E aí, de acordo com a visão deles, enquanto consumidor, o homem ele não precisa refletir sobre as escolhas que ele faz. Ele só tem que consumir, né, e escolher sem pensar. É um processo que eles chamam de alienação, né? E aí, quando o homem ele se contenta com o que é oferecido a ele, ele acaba criando necessidades e se organizando para satisfazê-las, né? Ou seja, ele se torna um instrumento da indústria que trabalha simplesmente para abastecer as necessidades. E aí, essa indústria cultural ela acaba se tornando uma roda viva. Ela cria uma necessidade para o homem que não existe, ela faz o homem se conformar com essa necessidade até ele chegar no ponto de querer consumir aquele produto que ele não precisa. Tá? E aí, como tudo isso tem a ver com esse processo de globalização, a gente vai ver como é que isso se relaciona, né? Essa globalização e essa cultura. Né? A gente sabe que globalização é esse processo social que cada vez mais aproxima pessoas e países e culturas mesmo com as distâncias geográficas. Tá? Então é um processo que produziu e ainda produz grandes modificações no mundo atual. Tá? É um processo que potencializou o fluxo de produtos, de informação, de pessoas, de tecnologias e abriu horizontes para novas estratégias de organização que modificaram o panorama mundial. Tá? Então esse processo de globalização, da forma como a gente entende ele na atualidade, ocorreu por conta principalmente, né, do aperfeiçoamento das novas tecnologias de informação. Internet, meios de transporte, comunicações, né, que realmente reduziu essas distâncias. Tá? E acabou também envolvendo de maneira total o mundo contemporâneo. Né? E a gente vai ver algumas áreas onde esse processo de globalização ele impacta, né, a sociedade. Então, a primeira área, né, não em ordem de onde foi alcançado primeiro, mas a primeira que a gente vai ver é justamente a área política. Tá? Então, um dos fatores que influenciou de forma determinante o processo da globalização foi de natureza política. Quando a gente olha o contexto político onde a globalização começou a acontecer. Tá? Então, iniciou com o processo de abertura política comercial da China comunista após várias revoluções na China. Eles resolveram fazer essa abertura comercial e política, né? Fazendo com que mais de 1 bilhão de consumidores entrassem aí na comunidade mundial de comércio, né? Coisa que não existia até então, porque é algo muito característico do comunismo, né? Esse fechamento, esse isolamento. Né? O fim da Guerra Fria também, né? Aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos, que acabou se encerrando com o colapso desses regimes comunistas da Europa, né, oriental, com a extinção da antiga União Soviética, e também marcou, né, uma nova era política. E
Com isso, né, esses países acabaram abrindo suas economias para o mundo, né, aderindo a essa economia de mercado, a gente chama na China, né, de capitalismo de mercado, buscando se aproximar de novos parceiros. Então, apesar de ser um governo comunista ideologicamente, é um governo que tem o capitalismo como modelo de produção e de comércio, tá? Uma outra área onde atingiu foi justamente na economia, né? Se a gente tem abertura econômica, a economia é outra área que é muito atingida, muito afetada por esse processo de globalização. Então a economia, nas últimas décadas, percorreu caminhos amplos, né? Onde as transações financeiras e comerciais acabaram se tornando possíveis num espaço sem fronteiras, né? Não sei se vocês têm acompanhado, não sei quantos de vocês já têm acesso enfim, serviços bancários, mas a gente teve aí a criação do Pix, né, uma forma de facilitar transações bancárias, né, pelo celular, pela internet, para não precisar ir em agência e tudo mais. Então, a economia ela tem se tornado cada vez mais possível, né, sem essa questão de fronteiras, sem essa questão de espaço geográfico. Com o celular na mão e internet você faz tudo. Tá? E aí, um outro exemplo são nessas transnacionais, tipo bancos, corretoras, corporações como a Coca-Cola, McDonald's, a Toyota, HSBC, tem lojas no mundo inteiro. Tá? Então a economia foi afetada por esse processo de globalização, principalmente com a presença das empresas transnacionais. Tá? E aí no Brasil, isso não é diferente porque nós temos algumas empresas que alcançaram o mercado internacional. Tá? A gente tem a Hering, que é uma loja de roupas, as próprias Havaianas, tá? A Gerdau e a Tigre, que estão mais relacionadas com materiais de construção. Uma outra área que também foi muito afetada foi a educação, perdão, né? Porque o sistema educacional começou a ser pensado de uma forma mais ampla, né? Ultrapassando ali os limites das cidades onde os estudantes se encontram, tá? Por exemplo, eu estou fazendo a pós-graduação agora, totalmente EAD, certo? Onde a sede dessa faculdade que oferece a pós-graduação é em São Paulo, tá? Então, isso foi se tornando cada vez mais amplo também, né? Com essa questão das novas tecnologias, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Eu estou dando aula para vocês, eu estou em casa, vocês estão assistindo em casa também. Então isso é só um exemplo dessa globalização na educação, tá? E aí a gente tem esse pensador aqui, Marshall McLuhan, né, que ele diz o seguinte: na opinião dele, o ensino nessa era globalizada sofreu grandes alterações. Ele diz o seguinte: nas nossas cidades, a maior parte da aprendizagem ocorre fora da sala de aula. A quantidade de informações que é transmitida pela imprensa excede de longe a quantidade de informações transmitidas pela instrução e por textos escolares. Então, hoje em dia as pessoas estão aprendendo mais através, né, da internet, através da imprensa, através desses meios de comunicação do que numa sala de aula propriamente dita. O conhecimento está, sabe, cabendo realmente na palma da mão. Uma outra área, né, é a área da tecnologia. Isso aqui é óbvio, né? A criação de novas tecnologias foi o que tornou possível justamente estender, né, tanto os contatos comerciais, políticos, culturais, de educação, econômicos, né, enfim, está tudo relacionado com a tecnologia. E aí com esses avanços ocorreu uma agilização do comércio e dessas transações financeiras entre países. É o que eu estava falando quando eu citei o exemplo do Pix, por exemplo. Tá? Então robótica, informática, engenharia de produção, telecomunicações alteraram esses processos de produção de bens e de serviços, tá? A gente tem também a questão do trabalho, que também sofreu esses efeitos da globalização, né, com a transferência de fábricas da Europa para países onde a mão de obra tem um custo mais baixo, como Índia e China, não só da Europa, mas dos Estados Unidos também, né? Todo mundo sabe que o iPhone ele não é montado nos Estados Unidos, né? Ele é montado em outros lugares, mão de obra mais barata, agiliza o processo, tá? A Índia, por exemplo, que é muito conhecida pelos serviços de telemarketing, tá? Muitas fábricas de calçados brasileiras também foram transferidas para a China, por aí vai. Então, a globalização também facilitou essa descentralização de trabalho para agilizar o processo produtivo, reduzindo, né, o custo da mão de obra e dos insumos, né, das matérias-primas. Uma outra área que talvez a gente muitas vezes deixe passar batido, né, mas que também sofreu influência da globalização, é a religião, né? O processo religioso, né, da população mundial também se tornou mais ecumênico, mais universal, proliferando o surgimento de novas formas de culturas religiosas. Então, os evangélicos, os pentecostais, os adventistas são culturas religiosas que têm crescido e independem
né, do país, independe da fronteira geográfica, né? Enfim, tem crescido apesar de distâncias, apesar de idiomas, apesar de contextos culturais, tá? Então a globalização, a gente percebe com isso que ela não se limita só a fatores econômicos, né? Mas também está ligada a diversas outras questões culturais, podendo tanto igualar padrões culturais por meio da cultura de massa, quanto estabelecer diferenças, tá? E aí, por conta dessas inovações tecnológicas, os produtos, né, por causa desse contexto de globalização, os produtos são rapidamente inseridos no mercado, distribuídos pelo mundo em locais com diferentes padrões culturais, tá? Por isso, existe uma necessidade muito grande de igualar esses padrões e de criar apelos para o consumo, né? E as principais ferramentas para isso são justamente as mídias e o marketing. Um exemplo disso, né, dessa questão de que os produtos eles são inseridos cada vez mais rapidamente nos mercados internacionais, é, por exemplo, o McDonald's na Índia. Né? O McDonald's na Índia não se pode ter carne bovina lá porque eles têm uma relação, né, de respeito sagrado muito forte com, né, as vacas e tudo mais. Então eles tiveram que se adaptar se eles quisessem lucrar lá. Né? O McDonald's lá ele tem um cardápio diferenciado. Da mesma forma, com os países muçulmanos, né? A questão da carne de porco. Tá? Que se fosse comercializada carne de porco, né, em determinadas redes de alimentação, a aceitação seria baixa por conta das características culturais e religiosas, né, desse povo. Então essa adaptação é necessária para poder continuar funcionando. Tá? E essa globalização, apesar de equiparar e igualar muita coisa, ela também proporciona, de certa forma, a diversidade cultural. Tá? Então, as informações de pessoas circulam pelo mundo, né, de uma forma muito mais intensa, se a gente for comparar com outros períodos históricos, mas aí acaba favorecendo esse contato entre os mais diferentes tipos de cultura, tá? E o que leva, né, à assimilação de elementos culturais por ambas as partes. Então, é como se no final das contas todo mundo saísse ganhando, tá? E por fim, gente, né, só para finalizar, essa revolução nas comunicações, né, que a gente tem com a globalização, que atingiu a grande massa da população, né? Todo mundo tem acesso hoje a meios de comunicação, acabou produzindo muitas alterações na sociedade e criando padrões, criando modas e hábitos que foram inseridos na população através dessas mídias, tá? Tanto audiovisuais quanto escritas. E para a gente perceber um pouquinho esse avanço, né, a rapidez desses avanços, dessas mudanças, tem algumas informações aqui que eu retirei do livro. Então, o tempo que o rádio precisou levar, né, para atingir um público de 50 milhões de ouvintes foi de 38 anos, né, desde o surgimento até alcançar 50 milhões de ouvintes. Para a televisão alcançar esse mesmo número de pessoas, né, de espectadores, foi de 13 anos. Então, mais ou menos aí 3 vezes menos. 16 anos para que essa mesma quantidade de 50 milhões de usuários conseguisse utilizar os computadores, né, foi o que passou, 16 anos. Para que a internet atingisse essa quantia de pessoas foram 4 anos apenas. Tá? E aí na atualidade o número de pessoas que acessam a internet duplica a cada 5 meses. Então imagina aí, mês passado se a gente tinha, exemplo, 100 mil pessoas utilizando a internet, esse mês a gente já tem 200 mil. Então a cada 5 meses isso duplica. Então a velocidade com que essas mudanças alcançam a vida das pessoas é cada vez mais rápida. Tá? Um outro exemplo é essa questão do telégrafo. Né? Transmitia 0,2 bytes por segundo, mas as fibras ópticas que a gente tem hoje transmitem 10 bilhões de bytes por segundo. Então isso é só um exemplo da velocidade com que essas mudanças têm acontecido, né, nos nossos dias. Tá? Então o nosso assunto ele se encerra por aqui hoje, gente. A aula ficou com 3 minutinhos a mais, 4 minutinhos. Então se não der tempo de vocês assistirem porque vai começar a aula do próximo professor, vocês voltam no vídeo depois só para ver esse encerramento, tá? No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, venham no meu WhatsApp, prestem atenção nas trilhas que vão estar abertas, tá? Vocês vão ter até o dia 30 para responder as trilhas. Vai servir como nota, vai servir como revisão para vocês também, tá? No mais, qualquer dúvida, qualquer ajuda que eu puder dar para vocês, qualquer auxílio, falem comigo no WhatsApp que eu estou à disposição, tá? Cheiro no coração e até a próxima.